Fala, meus amores, como é que vocês estão? Se liga nesse vídeo hoje. Esses 3 fundos imobiliários que eu vou te falar aqui pagam meu aluguel. Me ajudam lá no pagamento de aluguel, que é todo mês vem, eu moro de aluguel, tá, gente? Vem todo mês lá, tem que pagar aluguel. E esses 3 fundos que eu vou falar aqui me ajudam a pagar aluguel. Então, eles vão te ajudar a pagar algo, tá certo? Ai, fundo imobiliário é uma beleza. É aquela renda passiva, é aquele dinheirinho que cai todo mês, né? Isento de É imposto muito de bom, renda. é livre, tá? É juro real. Não é que você vai ter que pagar imposto de renda, você não paga imposto de renda. Cai ali, ó, como uma bênção. Mas tem que investir. E esses 3 que eu vou falar agora pagam meu aluguel. Quem sabe você tenha eles ou quem sabe você estude eles. Agora, turma, não é recomendação de compra, tá bom? Eu trouxe aqui, eu acho, na minha visão, que alguém de vocês tem esses fundos imobiliários que eu vou falar aqui, tá bom? Agora, o negócio é ganhar dinheiro. Nós queremos ganhar dinheiro. Então, em vez de investir dinheiro naquele telefone caríssimo, que às vezes a pessoa compra aquela moto da moda, vamos investir em fundo imobiliário e pagar nosso aluguel. Vamos pagar alguma conta com esse dinheiro do rendimento. Tá certo, pessoal? Tem fundo imobiliário barato? Ainda tem. Agora aqui, pessoal, eu trouxe 3 fundos, que não é nem questão de ser barato. Eu trouxe 3 fundos que eu gosto muito e que me deram um bom rendimento e que vão comigo até que eu fique bem velhinha, se eu chegar lá, porque tá mais ou menos mais para lá do que para cá. Se eu chegar lá, menino QI alto. Vai chegar novinha assim, do jeito que tá. 25, né? 25 anos. 21. Então. Novinha. E o menino QI alto, eu acho que também investe nesses fundos imobiliários. Menino golfinho. Eu gosto de 2 deles. Eu vou abrir sua carteira. Qualquer dia nós vamos abrir a carteira do Renan. Turma, vamos lá. Sem blá blá blá. O primeiro é o KNSC11. Pessoal, gestão do Grupo Quiné, do Itaú. Belíssima gestão. É um fundo de papel. É um fundo que tem ali algumas cotas também de fundos imobiliários. Tem fatos relevantes que saíram. A gente sempre está de olho. E a gente sempre traz para vocês. Olha lá. O fundo tem aqui uma alocação, apresentou uma alocação de 108,7% de patrimônios em ativos, sendo 62,2% em crise indexados a IPCA, ou seja, a maioria do fundo tem indexado a IPCA os ativos, e 46,3% indexados ao CDI. Fez investimentos novos, destaque para a operação MRV, que é a construtora ali Minha Casa Minha Vida, e continuou a expandir sua carteira com investimentos em crise, especialmente em operações com home equity, ou seja, ali também em imóveis comerciais, o que representa diversificação das dívidas. Esse fundo é redondo, redondinho. Eu adoro esse fundo. Pontos positivos, ele é sólido, né? Solidez, ele é diversificado, não adianta ter só uma dívida. Se você pegar um fundo que só tem uma dívida, você vai se lascar se der errado. Esse fundo ele tem diversificação, né? Ele tem ali cessão fiduciária, né? Que é uma garantia, um fundo de reserva, porque se der um problema, opa, eu tenho um fundo de reserva para me garantir. Se der um pau no meu fundo, tem que ter patrimônio. Pessoal, o patrimônio líquido de um fundo imobiliário é muito importante, tá bom? E ele tem. Agora tem aquela ponto de atenção, alavancagem, que para mim não me importa muito, que é um fundo que tem patrimônio, é um fundo muito estável, e exposição a riscos de crédito, né? Claro, pessoal, a gente tem dívidas ali, né? É um fundo de papel, tem esse risco, mas o fundo está sempre ali monitorando a alavancagem. É importante que faça esse monitoramento e tem que estar sempre de olho quem são os devedores, tá, gente? Isso é importante. Criatura, vai lá no relatório gerencial que a gente traz mastigado. Abra o relatório gerencial, você pode pôr no Google RI do fundo tal e veja quem são as dívidas ali. Opa, quem que está devendo? Veja isso, turma. É importante, tem que estar diversificado, tem que ser boa. Bons pagadores. Divisão da carteira, como eu falei, a maioria indexada a IPCA. Olha lá, IPCA mais 10,46%. Média, absurdo. 46,3% em CRI, atrelado a CDI, CDI mais 3,32%, o médio. Alocação por setor, logístico, 24,4%, escritório, 19,6%, residencial pulverizado, 18,3% e shopping, 10,5%. Ou seja, diversificado aqui, está no setor logístico, a maior parte, que eu gosto muito, é um setor que o e-commerce fortalece, não tem jeito. Então vamos dar uma olhadinha aqui no KNSC11, que está na minha carteira e vai até a aposentadoria. Esse aqui não tem como sair. Olha lá, hoje, pessoal, a cotação 8,67, ou seja, criatura, com menos de R$10 você já pode ser
cotista, tá? Porque uma cota custa R$ 8,67. Dividendo pagou ali nos 12 últimos meses, né? 12,56%, muito bom. O PVP dele já mostra que está em 1. Quando é fundo de papel, a gente olha muito o PVP. Abaixo de 1 tá barato, mas não tá justo, tá? Liquidez diária acima de 1 milhão, que eu gosto, 4,63 milhões, e subiu 8,23%. Se a gente continuar descendo aqui algumas informações, a gente vê que esse fundo, né, pessoal, tem uma taxa de 1,20% ao ano. A vacância aqui, zero, porque é de papel, tá? 1,76 bilhão de valor patrimonial. E pagou o último rendimento aqui de 11 centavos por cota, tá, gente? Então, se você tem 100 cotas, é 11 centavos por cota. Se tem 100 aí vezes o número do último rendimento. Vamos comparar o KNSC com o índice FIX, tá, gente? Eu gosto de comparar fundo imobiliário com fundo imobiliário. Renda fixa com renda fixa e ação com ação, ou seja, eu comparo ação com o Bovespa, eu comparo fundo imobiliário com o benchmark, que é o IFIX. E aí a gente vê aqui, ó, nos últimos 5 anos, que paulada, hein? KNSC dando 53,63%, contra o IFIX 21,66%, isso nos últimos 5 anos. A gente vê o dividendo, ó, nos últimos 5 anos, sempre remunerando os cotistas, 14,30% nos últimos 5 anos. E aí a fórmula Magic Number, trouxemos aqui também, tá aqui, ó. Valor atual da cota, 8,67, dividido por 0,11, que foi o último valor de dividendo, pago por cota, dá 79 cotas. Ou 79 cotas vezes 8,67, que dá 684,93 para gerar aquele efeito que vocês gostam, efeito bola de neve. Pessoal, o fundo leva a nota 5 estrelas, o que não me admira, né? Um fundo muito bom. E aí aqui, ó, tá vendo? Carol, como é que eu faço para rever o relatório gerencial, os comunicados? Tá aqui, ó. Dá uma olhada, tá mastigadinho no Investidor 10. Abre, veja lá, tá bom, turminha? Veja direitinho, isso que é importante. Agora, eu vou falar de um próximo fundo que eu gosto muito. Para mim, é o melhor fundo de galpão logístico. Diversificado, tem bons ativos e muita gente gosta. Agora está com o Grupo Pátria, que vem fazendo uma boa gestão, que é o HGLG11, pessoal, um fundo focado, um fundo de tijolo. Tá barato, tá com desconto ainda, o que é raríssimo de se ver, a gente está vendo agora. Como eu falei, alocação em centro de distribuição industrial, no setor industrial galpão logístico. Regiões com boa demanda. Quando a gente fala em fundo de tijolo, pessoal, a gente olha duas coisas. Diversificação de imóvel, que é muito importante, e a localização. Por quê? Adianta ter um fundo imobiliário lá que tem 10 ativos, só que lá no interior de não sei de onde que ninguém conhece. Ninguém vai alugar, tá bom, gente? Então tem que ter uma boa localização. Olha a notícia que a gente vê aqui. Renovação com a Modem em HGLG Goiânia, com aumento de 27% no aluguel. Revisão de contratos importantes. Volkswagen, oh maravilha, viu? O HGLG Vinhedo, redução de menos 14% no aluguel, com extensão de 5 anos até 2033. O inquilino representa 9% da receita do fundo. Olha quem está aqui também, Ambev. HGLG Louveira, redução ali de 25% no aluguel, mas estendeu por 5 anos. Representa 3% da receita do fundo. Pontos positivos. A gestão ativa, ou seja, o gestor pode falar assim, opa, quero mexer ali, quero mexer aqui, quero comprar aquele novo galpão, quero vender. Ou seja, ele ativamente pode agir para buscar maior rentabilidade do fundo, tá? Tem diversificação, como eu falei, dos ativos, tem uma boa receita, tanto geográfica, tem bons locatários, a gente falou aqui 2, né? E tem alocação em CRIs também, que aumenta ali o retorno, uma menor exposição à vacância, tá? Mas, na maior parte, gigantescamente na parte, galpão logístico. Agora, ponto de atenção, sempre tem. Baita fundo, mas é bom olhar. Ele está investindo, porém, o investidor tem que ficar de olho, né? Como é que está a gestão do fundo? Está investindo em fazendo bons movimentos? Então, isso você vai saber no relatório gerencial, fatos relevantes. É obrigação de todo mundo que investe no fundo que você colocar, não importa. Ver o relatório,
ver o que está sendo feito, ver as movimentações, tá tendo reajuste de aluguel, para mais, para menos, estão comprando dívidas boas, qual que é os indicadores, os indexadores? Você Tá tem que, pagando bem os exato, você tem indexadores? que ver essas coisas, não dá para pular. Tem que Então, sempre olhar. ficar de olho. O fundo é bom, mas ainda assim, falavam que o DEVA era bom, entendeu? Que Agora, se você pegasse no relatório gerencial, via me que perguntam ali muito se é hora de investir em Deva. Pessoal, tem tanto fundo bom para investir, por que você vai querer não arriscar? O brasileiro, ele tem essa ele quer o caminho tendencinha, fácil. ele tem esse... Deixa eu te Isso. falar, se atalho fosse bom, o nome seria atalho e não caminho. Aspas, essa frase, abre parênteses, Janeiro Dias. Carol 2025. Então não tenta pegar atalho, vai no caminho. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, o site bom para ver as coisas, esse aplicativo, hein? Hoje a cotação R$ 159,50, pagou 8,30% de dividendo nos últimos 12 meses. Olha o PVP, 0,98, tá com 2% de desconto. Difícil ver esse fundo com desconto, hein? Liquidez diária excelente, acima de 1 milhão, 6,82 milhões, e variando para cima nos últimos 12 meses, 5,32. E aí vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, olha lá. Segmento logística, indústria, galpão, vacância 6,60% física, não me preocupa, mas vacância baixa. Fundo do tipo tijolo, tem uma taxa de administração de 0,60% ao ano, uma taxa baixa pelo fundo que é. Pagou o último rendimento, mesmo passando ali, né, uma porradinha que está tomando os fundos imobiliários, R$ 1,10 por cota, excelente pagamento. Valor patrimonial, 5,50 bilhões de reais. Brinca com a fera. Vamos ver aqui a comparação nos últimos 5 anos, olha lá. O HGLG, 37,86% contra o IFIX, 32,03%. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no dividendo, olha lá. Olha essa barra azul, vamos por aqui 5 anos. Sempre remunera os cotistas, ó. Sempre aqui acima de 0,50, ó. Tem momentos que tem pico, ó, remunerando retinha a barra azul. Isso aqui é super importante, o médio em 5 anos, quase 10%. E aí, Magic Number, a gente traz aqui sempre, 159,22 dividido por 1,10, que dá 145 cotas para gerar o efeito bola de neve. Ou 145 cotas vezes 159,22, que é o valor atual da cota, dá R$ 23.086 aproximado para você gerar o efeito bola de neve. E aí, descendo, aqui o Grupo Pátria, como eu falei, assumindo, o fundo leva 5 estrelas. Olha o que a gente vê aqui, pessoal, bastante colorido. A maior parte dos ativos em São Paulo, muito bem localizados, por sinal. Tem 16 ativos em São Paulo, Minas 4, Rio de Janeiro 3, Pernambuco 2 e Santa Catarina, belíssima região também, tem 1. Tem Itupeva aqui, ó, G100, São Paulo, Tectal em São Paulo, HGLG Multimor, Galpão Cone G06 em Pernambuco, tem muito inquilino. Olha a lista de inquilino, ó, não para de descer. Tem aqui os comunicados, tá certo, pessoal? E eu trouxe aqui, claro, porque eu trouxe para vocês o valor aqui, ó, o valor patrimonial, o valor da cota hoje 159,03, como eu falei, mas 159,03, perdão, mas o valor patrimonial deveria ser, por justo, 162,70, então mostrando ali um desconto, tá certo? E antes de eu falar o último fundo para você, eu quero deixar sua cabeça muito clara em uma coisa, meu amor. Diversificação. Quando eu falo essa palavra, diversificação, eu não falo só em ativos no Brasil, tá bom? Hoje é muito importante você dolarizar a sua carteira. E eu vou te falar alguns motivos. O Brasil corre mais instabilidade do que os Estados Unidos, por exemplo. A economia americana se recupera mais fácil. A gente vê o dólar, a gente já viu ele 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, agora mais de 5, tá? E você ganha dividendos, você tem ali rentabilidade em dólar. Então, quando eu falo em diversificar, veja os pontos. Diversifica a região geográfica. Não deixa tudo no Brasil. Não faça isso. Dolarize. Eu tenho 35% do meu patrimônio dolarizado. Diversifique em moeda, tá bom? Você põe em reais, põe em dólar. Muito importante, o dólar é a moeda mais forte do mundo, aceita em qualquer lugar. E bons ativos.
tanto no Brasil como lá fora, tá bom? Então, quando a gente fala em diversificação, a gente fala também em proteger o seu patrimônio, em você blindar o seu patrimônio se tiver alguma crise muito forte no Brasil. Então eu falo isso, pessoal, porque na pandemia, eu vou dar um exemplo. Na pandemia teve muita gente que se deu mal. Por quê? Só investia no Brasil. E aí, a Bolsa Americana, se tivesse um equilíbrio de carteira, tudo bem, a carteira ia cair, de fato, não tem como. Mas teve gente que despencou a carteira porque não tinha nada dolarizado. Então, gente, a gente não pode fazer diferente com o nosso dinheiro, tá bom? Você protege seu patrimônio contra a inflação, isso é importante, né? Para você ter ali uma aposentadoria tranquila, né? A inflação corrói o poder de compra. A gente sabe, a gente está vendo hoje no mercado, você não compra mais uma Coca-Cola por R$ 1 que a gente via um dia, né? Aquelas que lembra? Ficava num botequinho lá de garrafinha. A Não tem mais pitulinha isso. não existe. Não existe mais. Então, pessoal, o real tem desvalorizado muito, infelizmente, perante dólar, perante outras moedas até. Então, eu quero te falar o seguinte, dolarizar o seu patrimônio é muito importante. Diversificar o seu patrimônio e blindar ele, você pode perder muito, mas muito dinheiro se você não diversificar. E perder dinheiro é muito ruim. Você pode ficar desesperado e dormir mal, porque você poderia ter falado, putz, eu deveria ter dolarizado minha carteira. E hoje, turma, você consegue dolarizar sua carteira a partir de $1. Poxa vida, não é nenhum dinheiro absurdo, não é só para milionário, tá bom? Eu uso a Nômade, tá, turma? A plataforma é toda em português e você vai poder dolarizar a sua carteira. Inclusive, né, quando você abrir a sua conta internacional, no caso a Nômade, eu vou deixar aqui embaixo, tem um link na descrição para você, usa o meu código de convidado, tá? Eu vou deixar aqui o código de convidado para você, 40 dias, que você pode ganhar até $40 de cashback. Opa, já é um dinheirinho ali na sua primeira conversão para sua conta internacional. Então, opa, vou abrir minha conta, vou pôr o código de convidado e eu posso ganhar até $40 de cashback. Então, tá na tela, tem o QR Code e aqui embaixo também tem um link para você clicar para abrir sua conta internacional na Nômade. Tá bom, pessoal? E agora eu vou para o último fundo imobiliário, que eu tenho certeza que muita gente investe. Depois você vai me contar se você investe nesse fundo. XP Malls 11, o XPML11, para mim, o melhor fundo hoje de shopping, tá? Focado em shopping. Pessoal, tem excelentes shoppings, tem Bandeira Cidade Jardim, que é excelente, que é um baita de um shopping. Tem shoppings que tem receita, tá bom? As notícias de relatório aqui, a gente teve aquisições recentes, em janeiro de 2025, o fundo adquiriu participações em diversos shoppings, como o Plaza Sul, ou seja, entrando ali no Plaza Sul Shopping, no Carioca Shopping e o Shopping Tijuca. O fundo vendeu também aproximadamente 66 milhões em FIIs listados com retorno líquido de CDI mais 1%. Tem milhares de pontos positivos nesse fundo, na minha opinião. É diversificado, tem bastante shopping, tá em todo o Brasil, tem uma gestão muito positiva, tá, gente? Esse fundo tem uma gestão que tem a estratégia de gestão ativa. Também tem muito investidor, tem liquidez, ou seja, tem negociação. Você compra uma cota hoje, você vende amanhã se você quiser. Isso que é bom dos fundos imobiliários, né, gente? E aí, ponto de atenção, o fundo ele apresenta uma necessidade de caixa, né? Cerca de 62 milhões no final de 2025, que pode exigir ações como venda de ativos, né? Ou emissão de novas cotas ou captação de dívida. Posso falar o que eu penso? Que o XPML11 vai conseguir fazer isso tranquilamente. Tá? É um baita fundo, eu não tenho medo nenhum. Tem investido, tá na minha carteira e vai para aposentadoria. Tá vendendo por causa disso? De jeito nenhum, eu tô comprando, tá, turma? Mas como eu falo, tem que estudar. Não é ir na minha vou copiar a Carol. Não copia ninguém, tem que estudar. E aí, abrindo aqui o Investidor 10, a gente vê a cotação 106,34, ou seja, com R$106 você já pode ser cotista desse belíssimo fundo. Pagou dividendo, e olha que os shoppings sofreram ali, 10,33% nos últimos 12 meses, o PVP está abaixo de 1, para mim descontado, já foi mais descontado, tá em 0,91, daqui a pouco ele chega em 1, depois a gente vai falar disso, lá na frente a gente vai falar. Liquidez diária 10,87 milhões, ou seja, tem muita gente negociando esse fundo, como eu falei, e variou para cima 1,69% nos últimos 12 meses, mesmo estando barato. Variou para cima, mas está barato. E aí, vamos descer um pouquinho aqui. Como eu falei, né, só investe em shopping, só.
A vacância é 4,20% física, para mim não me preocupa. Ele tem aqui 6,66 bilhões de reais de caixa e pagou um último rendimento de 0,92. Descendo um pouquinho, pessoal, eu gosto de comparar, como eu falei para vocês, com o IFIX, tá? A gente vê a rentabilidade do XPML11, 81,58%, contra o IFIX, nos últimos 5 anos, 32,03%. E aí a gente vai descer aqui, olha lá, nos últimos 5 anos, passa ali pela pandemia, todo mundo queria vender fundo de shopping, falou que ia acabar, que os shoppings iam acabar, negativo, sobe novamente, continua remunerando aqui, ó, os cotistas, remunera bem. A média nos últimos 5 anos era para ser maior, porque passou algumas dificuldades, né? Mas assim, ó, já mesmo assim 9,004%, detalhe, isento de IR. Dividend yield atual 10,33%. E aí vem a fórmula Magic Number. A gente faz aqui, ó, para o efeito, para gerar bola de neve, 106,45 dividido por 0,92, foi o último valor de dividendo pago por cota, dá 116 cotas. A gente vê 116 cotas vezes 106 vezes 106,45 é igual a 12.348,20 reais para gerar ali o efeito bola de neve. E aí a gente continua o que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha como é diversificado, isso aqui é importantíssimo. Né? Tá em todas as capitais, tá no Brasil, tem 11 ativos em São Paulo, Rio de Janeiro 4, Minas, Bahia tem 2, e ali Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte tem 1. Né? Então, olha só, Shopping Bela Vista, Catarina Fashion Outlet, como eu falei, Internacional Shopping, Natal Shopping, Shopping Bahia, Shopping Ponta Negra, Shopping Cidade de São Paulo, que está enorme, inclusive está muito bom esse shopping, Shopping Cidade Jardim, Plaza Sul Shopping, olha quanto shopping que você pode ser sócio inclusive. E pagando pouco. E pagando pouco, né? Com pouca grana e sendo sócio desses shoppings. E aqui embaixo a gente tem os comunicados importantes, veja aí, fatos relevantes. Descendo um pouquinho, turma, eu quero mostrar para vocês aqui o valor justo, tá? Vocês me perguntam bastante. O valor da cota hoje, 106,84. Mais o valor patrimonial por cota, 117,33. Então tem um belíssimo desconto aqui, tá? Ainda, daqui a pouco você vai falar assim, não tem mais. E não tem mesmo, tá, turma? Então é isso, meus amores. Eu quero saber o seguinte nesse vídeo. Você investe no XPML11? Se você investe, você coloca sim. Se você ainda não investe, você coloca não. Mas, como esse fundo é queridinho de muitos, não é recomendação de compra, eu quero saber se você compartilha aqui embaixo, mas compartilha mesmo. Você é sócio do XPML11? E lembra que eu falei para vocês, pessoal, pensa nisso de dolarizar a carteira a partir de $1 hoje. Não é impossível, não é só para milionário. Você abre a conta sem taxa de abertura, sem taxa de corretagem. Tá aqui na descrição o link. E lembra de você usar o código de convidado 40 dias quando você abrir sua conta, que você pode ganhar até $40 aí de cashback, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição o link para você abrir sua conta na Nomad e também tem o QR Code rolando na tela. Por hoje é só? Filé. Filé. Trouxemos aqui, pagam o meu aluguel, são 3 fundos que vai para minha aposentadoria e ó, dinheirinho entrando todo mês. Por hoje é só, meus amores. Eu sempre falo, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.